Só terminar então o que é do futebol pra gente ir pros bastidores, pras notícias, que é o que a galera quer saber, que é o quente mesmo. Eu não perguntei a sua opinião, Cascão, e aí depois quero a opinião de vocês também, do Yuri e do Fábio. O que você achou do Memphis Depay se tornar o maior artilheiro da história da seleção holandesa? Quer que eu ligue o ar aqui? É até legal, não sei se os caras estão com calor, com frio aí, mas vamos lá. Estamos em casa. Cara, eu sinceramente acho, eu queria a opinião de vocês também sobre o Memphis, que é o seguinte, o Memphis, ele, nesse segundo ano de Corinthians, no primeiro ano, acho que no 2024, ano passado, em 14 jogos ele teve 10 ou 11 participações. Quer dizer, ele foi extremamente participativo e o Corinthians não só saiu da zona de rebaixamento, como conseguiu a vaga na Libertadores. Esse ano é uma preguiça, cara, é uma tirice. Mesmo ele preguiçoso e tiricento, ele ainda, como ele é muito acima da média, ele faz diferença, mas os números dele estão bem abaixo. É a minha visão, tá? É a minha opinião. Eu acho que lá na Holanda ele se dedica 100% e aqui não. Eu queria saber. Só vou colocar o número e aí vocês dão opinião. Sabe quantos jogos ele jogou pela seleção holandesa esse ano, Cascão? Que vai ele fez 6 gols. Ele jogou 6 jogos, 6 gols e 2 assistências. Ele participou de 8 gols em 6 jogos. E no Corinthians acho que ele tem o mesmo número de gols, acho que tem 6 ou 8. Tem 8 gols. 8 gols em 30 e poucos jogos. Só mais um dado para a opinião de vocês sobre ele aí. Eu acho que assim, o que pega pro Memphis nesse ano é que ele foi mal em muitos jogos importantes. Se for pegar os jogos da Sul-Americana, os jogos da Libertadores, ele foi mal em todos. Então assim, é lógico, se for pegar os números, participação de gols, assistências, eu não acho que os números são ruins. Ainda mais se for comparar com o restante do elenco. Os números eu acho que eles são positivos. Só que eu sinto sim o Memphis na questão do desempenho abaixo, especialmente se for comparar com a temporada passada, que ele comeu a bola ali junto com o Garro, com o Yuri. E essa questão da vontade, da preguiça, eu senti muito isso naquele período do clássico contra o São Paulo no Morumbi. Nossa, porra. Ou 2-0. Foi o... Foram 2 esse Foi 2-0. 2-0. Aquele saque foi com o Dorival. no intervalo. Com Dorival, mas foi verdade, no Brasileiro. No Brasileiro agora. Ele sai no intervalo, é verdade. Então, porque também tem todo um contexto, né, da questão que ele cobrava da premiação, dos direitos de imagem, que depois o Corinthians acabou quitando, entrando em acordo, mas eu senti ali um Memphis desmotivado, cara. Sim. Realmente desmotivado, de não querer estar ali. Tanto que o papo no CT do Osmar com o Memphis foi esse. Foi falar, cara, o que você quer? Sabe, você quer ficar, você não quer ficar? Porque se tu não quiser ficar, a gente chega num acordo aqui, a gente vê o que pode fazer. Ele foi conversar com o Memphis no Teve CT, essa conversa no CT, né? Porque teve uma lavação de roupa suja, lavagem de roupa suja. Não depois da falta no treino. Isso. Que foi na semana seguinte. Foi ali mais ou menos próximo. Foi próximo. O Osmar chegou e falou pra ele, aí, vai ou não vai? Exatamente. Na verdade não, foi um pouco antes, foi alguns dias antes. Isso foi antes. Foi alguns dias, foi uma semana, 10 dias antes. Quer dizer, ele foi cobrado, foi pro jogo numa tiriça violenta, uma preguiça. Então, mas eu acho que isso resolveu ou não resolveu? Eu acho que hoje bastante. Recentemente eu acho que ele melhorou, especialmente nessa questão, sabe, de se mostrar disposto pro time, de correr, de fazer questão. Cara, parece besteira, mas até na questão do comportamento dele nas redes sociais. Porque quando ele faz uma publicação no Instagram provocando o Palmeiras, o torcedor já volta a sentir que, tipo, cara... Que é o do porquinho preso na cara. Exatamente, porra, esse é o Memphis, tá ligado? Ele voltou a sentir a parada. Então, acho que isso também que o torcedor queria ver mais dele. E recentemente, também depois de um acordo com a diretoria dessas questões financeiras, eu senti o Memphis mais vivo, assim, sabe? Mais dentro do projeto, porque teve um período que realmente eu achei que ele ia sair. Depois do jogo contra o São Paulo, eu achei que ele ia sair, mas feeling, sem informação. Eu achei que não ia ter mais Memphis no Corinthians. E acabou que as coisas foram andando. Fábio, e aí num mix de... Pode falar, eu queria perguntar num mix aí de informação e de feeling, o Memphis Depay, pra mim, fica cada vez mais claro que ele veio pro Corinthians pra voltar pra seleção holandesa. Porque ele não era convocado. Tanto que o Ronald Koeman, que é o técnico, aquele zagueiro Ronald Koeman, que jogou na Copa de 94 pela Holanda e tal... Jogou no Barcelona também. Você tá velho, hein, mano? E você também. Ele, mais velho que eu, diga-se de passagem. E o Will também é mais velho que eu. O Ronald Koeman disse que não ia... eu vou ver o Memphis jogar. E o que eu ia perguntar pra você é o seguinte, Fábio. Pra mim, ele veio pro Corinthians pra ir pra seleção holandesa. Ele já conseguiu o que ele queria, fez os gols dele. Ele se poupa pra jogar, exatamente. Ele jogou contra o Palmeiras no final de semana, visivelmente se poupa. Ficou evidente que ele estava se poupando quando a gente viu ele jogando Polônia e Holanda e depois Lituânia e Holanda. Como ele se poupou contra o Palmeiras. A pergunta que eu faço é a seguinte: você consegue imaginar, e aí pode ser informação ou pode ser opinião, Memphis convocado para a Copa do Mundo, que é o ano que vem a Copa, certo?
sei lá, a convocação vai sair em não sei quando aí, mas ou tudo encaminhando para que ele seja convocado para a seleção, que ele vá seguir no Corinthians? O contrato dele é até a Copa, né? O contrato dele vai justamente vai até a Copa. A informação que eu tenho é que ele já manifestou para algumas pessoas que ele gostou muito do Corinthians, do Brasil, muito embora em dado momento ele se sentiu mal em termos da pressão, quando rolou aquela pressão muito forte nele, ele foi até rolou uma pichação questionando ele, porque naquele momento o que ele entendia? Ele entendia que ele estava sendo alvo de uma culpa que não era dele. Que o Corinthians estava uma bagunça, que o Corinthians tinha problemas financeiros e que a culpa não era dele. A culpa não era o fato do salário que ele recebia. Que o time estava uma bagunça financeira. Por isso a relação melhorou agora, porque quando tem essa reunião que o Yuri citou, e essa reunião, assim, para quem acha que o Osmar é um vovô gente boa, cara, nos bastidores a informação que a gente tem é que ele fala firme, fala pesado, chega, né? E essa reunião ele foi firme com o próprio Memphis e com o Fabinho Soldado. E que depois dessa reunião o próprio Osmar passou a frequentar mais o CT, estar mais próximo, atribuir mais funções ao Fabinho de manter a comunicação, conversar tete a tete com os jogadores e pedir que o Fabinho faça a mesma coisa para negociar pendências e não deixar nada que interferisse nos bastidores. Antes dos jogos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, por exemplo, foi feito todo um trabalho para que o Corinthians quitasse pelo menos parte das pendências, pagasse uma parcela e blindasse. E foi um trabalho diretoria, Fabinho, né, departamento de futebol, comissão técnica e lideranças. Com algumas lideranças, inclusive, do elenco ajudando nisso. E o Corinthians tratou aqueles 2 jogos como se fossem finais, decisões, o jogo da vida mesmo. É um Palmeiras e Corinthians, é um jogo mata-mata. Então, em relação ao Memphis, nesse balaio todo em relação ao Memphis, eu acho que dado momento ele ficou meio balançado, mas ele já falou para algumas pessoas que ele gosta do Brasil, que ele gosta do Corinthians. Se isso depois de uma Copa do Mundo vai se cumprir, o contrato dele é até a Copa do Mundo. Se isso vai se cumprir, aí já são outros 500, mas que ele já manifestou, inclusive, a possibilidade de, vamos renovar aí, talvez, não, ele não fecha as portas para a renovação, vamos colocar o ponto, mas eu acredito que ele, até o próprio, e aí muito mais feeling do que informação, que ele vai esperar até a Copa do Mundo, porque ele fazer uma baita Copa do Mundo, ele arrebentando, pode ser que abra, ele é um cara novo, ele não é tão... tem 30 anos, 30 ou 31. Ele volta para uma Europa, uma prateleira talvez não primeira, mas vamos colocar assim... O cara vai na França lá, exato. O Olympique de Marseille da vida lá, por exemplo, numa Roma, por exemplo. Na Roma, tranquilo. Então, e hoje faz 1 ano de Memphis Depay. Hoje 1 ano de Memphis. Hoje o Memphis completa 1 ano. Eu só queria falar rapidamente, eu conversei logo depois que o... Você que fez essa thumb aí do Donos da Bola? Cascar? O pessoal lá das artes gráficas lá. Logo depois do impeachment do ex-presidente corrupto, segundo a polícia, né, do ex-presidente que vazou, logo depois dele eu conversei com 2 dirigentes importantes nesse cenário do Corinthians atual, que estão até hoje, obviamente, e eles falaram que era quase que inviável a manutenção do Memphis no elenco. Segundo eles, palavra deles, o auxílio moradia de Memphis Depay aqui para jogar no Corinthians era de R$1.100.000, que contempla as diárias absurdas naquele hotel assim, de São Paulo. Caro. Uma cozinheira ganhava 60 pau por mês. Eu tô quase fazendo curso de culinária. Porque eu preciso... Não, mas você não ia ganhar 60 pau porque você não sabe cozinhar um sistema todo complexo de seguranças lá que o acompanha. Ou seja, R$1.100.000 por mês de auxílio moradia. E o salário... Eu sei que tem até gente comentando no chat aqui falando, mas estão mentindo que ele não ganha 6 milhões. De verdade, até hoje, eu não sei se vocês têm alguma informação mais concreta sobre o salário do Memphis. Se são os gatilhos parcelados que tornam o salário alto. Eu não sei de fato o que faz o salário, mas muita gente falou de um salário de 6 milhões. O fato é que ele tem o maior salário do futebol brasileiro. São 4... Tem que ver se comparar com o do Neymar, né? Porque 6 milhões é contando os gatilhos. Não, nem os gatilhos. O auxílio moradia. O auxílio moradia, a cozinheira, os trabalhos de segurança. Os gatilhos são outras previsões. Luvas, por exemplo, vence agora hoje. Do Paulista? Dia 9, não? Hoje. 9 ou 19? Hoje. Era hoje, né? Hoje. Então, hoje vence uma parcela das luvas que o Corinthians não vai pagar.
O Corinthians vai parcelar. O Corinthians já, inclusive, comunicou o staff do Memphis que vai parcelar. Isso foi uma vitória. Isso foi uma vitória para a gestão do Osmar, porque realmente a questão era essa, né? Cara, como que vamos fazer para pagar as premiações individuais e as luvas? E conseguiram, acho que estão em fases finais, enfim, de tratativas para parcelar, o que é uma vitória para a gestão Osmar. Então, é que assim, o que os caras falavam no discurso no começo da gestão nova deles aí, é que era inviável, que eles iam ter que arrumar um jeito do Memphis sair fora. Só que a gente, cara, é inegável que o cara é um grande jogador. Cara, é inegável que o cara impressionado. faz a diferença. Se liberar um cara desse, nesse momento que o Corinthians tá com... tá precisando de jogador, será que é a forma mais correta? Não sei. Então os caras vão ter que se virar nos 30 para arrumar essa grana toda aí. Eu acho que já renegociaram alguma coisa aí, né? Isso, as pendências. Título paulista, parcelado em 3 vezes, se eu não me engano, já pagaram os 3. Agora tem uns 11 milhões em relação aos 70% dos jogos que ele foi relacionado no primeiro, porque o contrato dele prevê 2 períodos, né? O primeiro período entre a contratação dele e o dia 31 de julho... 31, não sei se... É a temporada europeia. É a temporada europeia, no meio do ano, e começando a contagem no dia 1º de agosto. E agora, a partir do dia 1º de agosto até o fim do contrato, o segundo período. Então ele tinha ali ele ganharia 1.600.000 a cada 5... Se ele fizesse fosse relacionado para 50%, 60% e 70%. No caso, ele foi relacionado a 73%, o jogador 74%. ganhar para fazer o extra, para fazer a obrigação dele, não entra Mas eu tinha um amigo que falava... O cara ganha pra não jogar. Eu tinha um amigo que falava que jogador de futebol ganha salário pra perder, né? Ganha salário pra treinar. Ele ganha salário pra quê? Porque ganha salário pra treinar. Porque pra ganhar ele ganha bicho. É pra jogar e ganhar bicho. Pra ganhar ele ganha bicho. No caso do Memphis, Esses gatilhos a Esporte da Sorte paga? A Esporte da Sorte paga 70%, acho que do salário, tô falando dos 4 milhões. E também paga parte das luvas. Então, que foram parceladas. Premiação de Campeonato Paulista. Corinthians, tudo Corinthians. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção? Eu confesso que eu não acompanho, o Cascão talvez acompanhe mais do que eu, mas eu acho que não, também que ele é que nem eu. Eu não acompanho muito o futebol europeu, pra ser bem sincero, não acompanho. E aí, o Corinthians vai contratar o Memphis. Eu juro que eu falei assim, cara, eu não conheço muito o Memphis, não vi muito jogar, e vai ver os números e tal. A galera falou, mano, ele tá quase uma hora da história da seleção holandesa. E eu fui ver essa semana, quando eu vi a Holanda entrando em campo contra a Polônia, um jogo importante, o cara é o camisa 10 do time. O cara é respeitado pelo time inteiro. A torcida faz festa pro cara. Aí o outro jogo, camisa 10, o time inteiro querendo que ele faça o gol. Ó, eu vou fazer essa comparação, não é que ele é esse cara. Mas ele me pareceu, para a seleção holandesa, tirando o Van Dijk, tipo, que os caras jogam pro Memphis na Holanda como os caras estão jogando pro Messi na Argentina. E eu até fiz uma matéria sobre isso na Trivela, que eu acompanhei. O jogo contra a Lituânia eu não acompanhei. Estava de folga e quis desopilar. Tá. Mas contra a Polônia não só acompanhei, como eu fiz uma matéria que o jogo... Eu achei interessante que o Corinthians pode montar, o Dorival pode montar o Corinthians em cima do jogo contra o... Pensando na posição do Memphis. Vamos lá. O Memphis contra a Polônia, ele foi aquele falso 9 associativo. Ele jogou muito mais fora da área do que dentro da área. Posso te interromper uma coisa? Só porque é nisso que você está falando, o Cação gosta muito disso também. A ESPN fez um mapa de calor do Memphis. Ele gosta muito de mapa de calor. Na seleção holandesa, nesse jogo contra a Polônia, e ele no Corinthians. Contra a Polônia, não sei se é isso que você vai dizer ou não, ele fica mais na meiuquinha da área. Ele transita. E no Corinthians ele vai para o lado esquerdo. O mapa de calor do Memphis contra a Polônia, em nenhum momento não fica vermelho, nem laranja em nenhum momento. Exatamente. Ele tá amarelo nas 3 faixas. Por quê? Porque ele fez a associação. Ele fazia a associação. Você tinha o Xavi Simons pela direita, que é um meio atacante, que ele não é de corredor. Ele é um cara que traz o jogo por dentro. E você tinha o Cody Gakpo pela esquerda, que aí sim é um jogador de corredor. Então, no lado direito, você tinha o Reinders fazendo, que é o lateral, fazendo o corredor todo o tempo. Então, o que o Memphis Depay fazia? Ele saía da área, quando a bola estava com o Cody Gakpo, ele encostava no Cody Gakpo, pela esquerda, dava opção pro Cody Gakpo. Quando o Xavi Simons estava, ele dava opção pro Xavi Simons. Então, em todo momento, ele fazia a associação, ele fazia esse jogo associativo.
Você tinha ali o... No Corinthians ele tem o Matheus Bidu. Eu falei do Reinders, não, Reinders é o meio campo, era o Dumfries pela Dumfries, direita. O Reinders pelo meio, que não jogou tão bem contra a Polônia, mas ele era aquele meio... Esse tal de Dumfries é bola, hein? Ele faz o gol, né? Escanteio. Esse lateral é bom, hein, cara? O Memphis bate o escanteio e o Dumfries faz o O gol. Corinthians é o Mateuzinho. Mas assim, Deusinho tá bem. Peguei- Rascão fez uma tatuagem nas costas. guardadas as devidas... Por que eu quero chegar ao Corinthians? Porque Você não vai falar que o guardadas- Mateuzinho é igual o Dumfries, Não né? é igual tecnicamente, mas o Mateuzinho pode fazer esse corredor. Tem feito, né? Ele é esse cara. E o Yuri Alberto, ele saindo ali do meio da área, fazendo esse jogo de sustentar, de dar espaço, caindo mais pelo lado direito. E você tem o Vitinho fazendo o que o Cody Gakpo faz. Fazendo o que o Cody Gakpo faz. Não jogando igual o Cody Gakpo O joga. Vitinho pelo lado esquerdo. Fazendo ali o agudo, E fazendo o o ponta Alberto do lado direito. pelo lado direito e o Memphis E o pelo Memphis centro. fazendo assim. Você tem e com o Garro encostando mais do que o Reinders encosta. O Garro é mais jogador. Eu também acho. Eu também acho. Mas tá cozido, né? Só Mas que eu não tem tenho um nenhum ponto- histórico grande pra ver desse. Como é que chama? O meia da Holanda aí, que eu achei. O Reinders. Eu não gostei desse cara. Não, sei ele nem não onde foi joga. bem. Ele não foi bem contra a Polônia. Então tá certo. E aí, só que essa função do meia encostando, o Garro pode fazer muito bem. E tem um ponto: contra a Polônia, os dois volantes foram bem participativos. Então era um time que jogava muito em linha alta. O Corinthians pode fazer isso. Vai ter que abrir mão do Ranieri, porque o Ranieri é só marcação. Mas comparando o estilo de jogo e comparando com as peças que o Corinthians tem, Michael e Bidon. Michael Bidon. Ah, Não, Michael tá. Bidon. Achei que tava nas laterais. Mark sim. Bidon. Você tem dois volantes que tem uma saída de bola muito boa, que era o Hinaldo e o De Jong. Ô, Fábio, eu acho que antes de vir aqui, você passou lá em algum boteco, velho. E tomou aquele conhaque, tá ligado? Maria Mole. Maria Eu gosto, hein? Mole. Já tomei muito, hein? Pô, porque, cara, Época de comparar faculdade? esses Tomou caras Maria ruins que Mole. o Não. Corinthians tem. Repito, reforço. Estilo de jogo, tá? Formação, ideia de jogo. Agora, qualidade técnica, não. Mas se você comparar característica por característica, dá pra se jogar assim. É uma alternativa. O Fabrício Vozio tinha um estilo de jogo muito parecido. Era trombador, eu trombava com a bola. Era trombador, velho. Mas não dá mais. Eu roubava muito a bola, porque eu tenho meu índice de desarme era muito grande, porque a perna direita tirava a bola da perna esquerda e a perna esquerda, então tinha um índice de desarme aí gigantesco. Grande Rigo Roque, o rei da casa de massagem, tá falando que o Dumfries, pra ele, é o melhor jogador da Holanda. Pra muita gente, de fato, é bola, e realmente a seleção da Holanda é boa, e o Memphis... Não, é mais ou menos a seleção da Holanda. Não, e Não o é Memphis, boa, não. mas o Memphis é o craque do time, se não for o craque, é um dos 3 craques. É o camisa ali do 10, time. é o cara Ele é que muito, ia ser- ele é muito respeitado. Mas vamos muito, vamos cara. falar de coisa ruim.